Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Instant Audiobooks. Agora você poderá usufruir da segunda parte da obra E Não Sobrou Nenhum, de Agatha Christie. Mas antes da gente começar, não esqueça, se esse tipo de conteúdo for relevante para você, deixe o seu like aqui neste vídeo e inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. Agora eu falo com você que já se inscreveu. Eu peço licença para te convidar a apoiar este projeto. Você pode se tornar um membro ou enviar qualquer quantia através da chave Pix, que está aparecendo para você aí no vídeo. Dito isso, fique agora com a segunda parte da obra. Capítulo 3. O jantar estava quase no fim. A comida tinha sido boa e o vinho perfeito. Rogers tinha servido os convidados muito bem. E todos estavam mais animados e bem dispostos. Tinham começado a conversar uns com os outros com mais liberdade e uma maior intimidade. Já meio embriagado graças ao excelente vinho do Porto, o juiz Wargrave dizia coisas divertidas, mas com o seu humor cáustico. O Dr. Armstrong e Tony Marston estavam escutando as suas tiradas espirituosas. A senhorita Brent estava conversando com o general MacArthur. Eles haviam descoberto alguns amigos em comum. Vera Claytorne fazia ao Sr. Davis perguntas inteligentes sobre a África do Sul. E o Sr. Davis falava com bastante desenvoltura sobre o assunto. Já Lombard se limitava a ouvir as conversas. Por uma ou duas vezes ele ergueu rapidamente os olhos semicerrados e de vez em quando seu olhar corria a esmo pela mesa, estudando os outros. De súbito, Anthony Marston disse: "Esquisitas essas coisas, não?" No centro da mesa redonda, sobre um suporte circular de vidro, havia algumas pequenas figuras de porcelana. "Soldadinhos", disse Tony. "Bom, Ilha do Soldado, eu acho que essa é a ideia." Vera inclinou o corpo para a frente. "E quantos são? 10? "Sim, são 10. Vera exclamou. "Que engraçado! Deve ser os 10 soldadinhos do poema infantil, eu acho. No meu quarto a historinha está emoldurada e pendurada sobre a cornija da lareira." Lombard disse. "No meu quarto também." "Sim, pois é, no meu também." "E no meu." Todos se juntaram ao coro. Vera disse. "É uma ideia divertida, não é?" O juiz Wargrave resmungou. "Isso aí é uma tremenda criancice." E se serviu de mais vinho do Porto. Emily Brent olhou para Vera Claytorne, que retribuiu o olhar. As duas se levantaram. Na sala de estar, as janelas de batentes estavam abertas para o terraço, e o murmúrio do mar contra os rochedos penetrava os ouvidos das mulheres. "Ai, que som mais agradável", disse Emily Brent. Vera respondeu a queima-roupa. Eu detesto." Os olhos da senhorita Brent se fixaram nela, surpresos. Vera corou. Depois, mais serena, ela acrescentou. "Eu não acho que esse lugar seja muito agradável durante uma tempestade." Emily Brent concordou. Mas eu não tenho dúvida de que a casa fica fechada no inverno. Bom, para começar, seria impossível arranjar criados para ficarem aqui." Vera murmurou. De qualquer maneira deve ser difícil arranjar criados." Emily Brent disse. "Oh, sim, a senhora Oliver teve muita sorte em conseguir esses 2. A mulher é boa cozinheira." Vera pensou. Que engraçado como as pessoas idosas sempre erram os nomes. E depois ela disse. "Sim, eu acho que o Sr. Owen teve mesmo muita sorte." Emily Brent havia tirado de sua bolsa um pequeno trabalho de bordado. No momento em que ia enfiar a agulha, ela se deteve de repente e impetuosamente perguntou. "Owen? A senhorita disse Owen?" "Sim." O comentário de Emily Brent foi categórico. "Eu nunca conheci ninguém chamado Owen em toda a minha vida." Vera encarou a senhorita Brent. Mas certamente..." Ela não terminou a frase.
A porta se abriu e os homens entraram, se juntando a elas. Rogers vinha atrás, carregando a bandeja do café. O juiz se aproximou e sentou ao lado de Emily Brent. E Armstrong se sentou perto de Vera. Tony Marston caminhou devagar até a janela aberta e, com uma surpresa ingênua, Blore se pôs a estudar a estatueta de bronze. Talvez imaginando-se, mesmo com aquelas bizarras angulosidades, devia realmente ser uma figura feminina. O general MacArthur ficou de costas para a cornija da lareira afagando seu bigodinho branco. Com 1000 diabos! Tinha sido um excelente jantar. Ele estava começando a se animar. Lombard ficou folheando as páginas do Punch, que juntamente com os outros jornais e revistas estava sobre uma mesa junto à parede. Enquanto isso, Rogers ficava percorrendo a sala com a bandeja do café que estava saboroso, muito preto e bem quente. Todo o grupo havia jantado bem. Estavam todos satisfeitos consigo e com a vida. Os ponteiros do relógio marcavam 9h20 da noite. O ambiente foi tomado pelo silêncio. Um silêncio de saciedade e conforto. Em meio ao silêncio, ressoou a voz. Inesperada, sem aviso, inumana e penetrante. Senhoras e senhores, silêncio, por favor. Todos se sobressaltaram. Olharam ao redor uns para os outros, para as paredes. Quem estava falando? A voz continuou. Uma voz cristalina que falava em alto e bom som. Os senhores e as senhoras são acusados dos seguintes crimes. Edward George Armstrong, de ter causado em 14 de março de 1925 a morte de Louisa Mary Bliss. Emily Caroline Brent, de ter sido responsável pela morte de Beatrice Taylor, em 5 de novembro de 1931. William Henry Blore, de ter causado a morte de James Stephen Lander, em 10 de outubro de 1928. Vera Elizabeth Layton, de ter assassinado em 11 de agosto de 1935 Cyril Ogilvie Hamilton. Philip Lombard, de ter sido culpado em certa data de fevereiro de 1932 pela morte de 21 homens, membros de uma tribo da África do Sul. John Gordon MacArthur, de ter em 14 de janeiro de 1917 enviado deliberadamente para a morte o amante de sua mulher, Arthur Richmond. Anthony James Marston, por ter sido no dia 14 de novembro último culpado pelo assassinato de John e Lucy Combs. Thomas Rogers e Ethel Rogers, de terem sido em 6 de maio de 1929 os causadores da morte de Jennifer Brandy. Lawrence John Wargrave, de ter sido em 10 de junho de 1930 responsável pelo assassinato de Edward Seton. Acusados presentes no tribunal. Tem alguma coisa a alegar em sua defesa? A voz se calou. Houve um momento de silêncio petrificado e em seguida um estrondo retumbante. Rogers havia deixado cair a bandeja de café e a louça se espatifou. No mesmo instante, de algum lugar de fora da sala, ouviu-se um grito seguido de um baque. Lombard foi o primeiro a se mover. Saltou na direção da porta e a escancarou. Diante da soleira, jazia uma massa amontoada. O corpo da Sra. Rogers. Lombard chamou. Marston! Anthony se apressou em ajudá-lo. Juntos eles ergueram a mulher e a carregaram para a sala de estar. Rapidamente o Dr. Armstrong se aproximou. Ajudou os dois a deitá-la no sofá e se inclinou sobre ela. Ora, não é nada demais, ela apenas desmaiou, só isso. Em 1 minuto ela já voltará a si. Lombard pediu a Rogers. Arranje, por favor, um pouco de conhaque. Com o rosto branco e as mãos trêmulas, Rogers murmurou. Sim, senhor. E escapou rapidamente da sala. Enfática, Vera perguntou.
Mas e que voz era essa? Quem estava falando? Parecia... Parecia... Gaguejando e só a muito custo, o General MacArthur conseguiu falar, de forma precipitada e incoerente. Mas o que é que está se passando por aqui? Que brincadeira foi essa? Sua mão estava tremendo, os seus ombros se curvaram. De repente, ele parecia 10 anos mais velho. Blore estava enxugando o rosto com um lenço. Apenas o juiz Wargrave e a senhorita Brent pareciam relativamente calmos e inalterados. Emily Brent continuava sentada de maneira aprumada, com a cabeça bem erguida. Nas duas faces, uma pequena mancha de rubor. E o juiz mantinha sua postura habitual, sentado com a cabeça afundada nos ombros. Com uma das mãos, ele coçava suavemente a orelha. Só os seus olhos estavam ativos e irrequietos e se movendo rápida e bruscamente pela sala, intrigados e alertas, exalando inteligência. Mais uma vez, Lombard foi o primeiro a agir. Já que Armstrong estava ocupado com a mulher desfalecida, Lombard então ficou livre mais uma vez para tomar a iniciativa. E essa voz, ele disse, é como se ela saísse daqui, desta própria sala. Vera gritou. Mas e quem foi? Quem foi? Não foi nenhum de nós. Assim como os do juiz, os olhos de Lombard percorreram lentamente a sala inteira, até pousar por um instante na janela aberta para o terraço, quando ele então balançou decididamente a cabeça. E de súbito seus olhos se iluminaram. Caminhou a passos largos para uma porta que ficava junto da lareira e levava para uma sala contígua. Com um gesto muito veloz, ele agarrou a maçaneta e abriu a porta de supetão. Entrou e imediatamente soltou uma exclamação satisfeita. Aham, aqui está. Os outros se apressaram em segui-lo, se atropelando. Apenas a senhorita Brent não se apinhou junto com a pequena multidão. Permaneceu lá sentada em sua cadeira, muito rígida. Na segunda sala, uma mesa tinha sido colocada junto à parede adjacente da sala de estar. Sobre essa mesa havia um gramofone, de modelo antigo, com uma enorme corneta cuja boca estava encostada na parede. Lombard, afastando de lado o aparelho, apontou 2 ou 3 pequenos buracos que tinham sido abertos discretamente na parede. Ajustando o gramofone, ele reposicionou a agulha no disco, e imediatamente todos ouviram de novo. Os senhores e as senhoras são acusados dos seguintes crimes. Vera gritou. Ai, desligue isso! Desliga isso! É horrível! Lombard obedeceu. Com um suspiro de alívio, o Dr. Armstrong disse. Uma brincadeira cruel, eu suponho. A voz miúda e cristalina do juiz Wargrave murmurou. Então o senhor pensa que se trata de uma brincadeira? É isso? O médico o encarou. Mas e o que mais poderia ser? Com um gesto suave, o juiz passou a mão pelo lábio superior e depois disse. Bom, no momento eu não estou preparado para emitir uma opinião. Anthony Marston se intrometeu exclamando subitamente. Vejam bem, os senhores estão se esquecendo de uma coisa. Quem foi o maldito diabo que ligou essa coisa e colocou o disco para tocar? Wargrave murmurou. Sim. Acho que devemos investigar isso. Tomou a dianteira e voltou à sala de estar. Os outros o seguiram. Rogers tinha acabado de entrar com um copo de conhaque. A senhorita Brent estava curvada sobre o corpo da senhorita Rogers, que gemia estirada no sofá. Astutamente, Rogers se insinuou entre as duas mulheres. Permita-me, senhora, eu vou falar com ela. Ethel, está tudo bem. Está tudo bem, ouviu? Recomponha-se. A respiração da senhora Rogers estava ofegante. Os seus olhos arregalados e apavorados perscrutavam o círculo de rostos ao seu redor. Havia urgência no tom de voz de Rogers. Controle-se, Ethel. O Dr. Armstrong falou com ela em tom suave. A senhora vai ficar boa, senhora Rogers. Foi só um susto. Ela perguntou. Eu desmaiei, senhor. Sim. Foi aquela voz terrível como um julgamento.
O rosto dela voltou a ficar verde e suas pálpebras se agitaram. Cadê o conhaque? Perguntou rispidamente o Dr. Armstrong. Roger tinha colocado o copo em cima de uma mesinha e alguém o pegou e o passou para as mãos do médico, que se inclinou sobre a mulher ofegante e ofereceu a ela um gole. Beba isto, Sra. Rogers. Ela bebeu com um pouco de dificuldade, se engasgando. O álcool fez bem para ela. O seu rosto recobrou a cor. Eu estou melhor agora, obrigada. Foi só um susto. Mas é claro. Roger se apressou em dizer. Eu também me assustei, eu até derrubei a bandeja. Mentiras perversas, isso sim. Eu gostaria de saber, O mordomo foi interrompido. Era apenas uma tossezinha seca, mas teve o efeito de fazê-lo parar bruscamente no meio da frase. Ele olhou para o juiz Wargrave, que tossiu de novo, e perguntou. E quem é que pôs esse disco no gramofone? Foi você, Rogers? Rogers respondeu aos berros. Não, eu não sabia o que era, eu juro por Deus, senhor, que eu não sabia o que era. Se eu soubesse, eu jamais teria feito isso. O juiz respondeu secamente. Provavelmente é verdade, mas eu acho melhor você explicar isso, Rogers. O mordomo enxugou o rosto com um lenço e disse com sinceridade. Eu estava apenas obedecendo às ordens, senhor, é só isso. E ordens de quem? Pois ordens do Sr. Owen. Bom, então vamos ver se eu entendi direito, porque eu quero esclarecer a questão, disse o juiz. As ordens do Sr. Owen, quais eram elas exatamente? Ao que Roger respondeu. Bom, eu fui instruído a colocar um disco no gramofone e o disco estaria na gaveta e minha mulher deveria fazer funcionar o gramofone quando eu entrasse na sala com a bandeja do café. O juiz murmurou. Uma história incrível, não é? Mas é a mais pura verdade, senhor, eu juro por Deus que é a verdade. Eu não sabia o que era, eu não fazia a menor ideia, eu não desconfiei de nada. Tinha um nome escrito no disco e eu achei que era só alguma música. Wargrave olhou para Lombard. O disco tem um título? Lombard aqueceu com um sinal de cabeça e de repente abriu um largo sorriso mostrando seus dentes brancos e afiados. Depois ele disse. Isso mesmo, senhor. O título do disco é O Canto do Cisne. Inesperadamente, o general MacArthur interveio. Mas isso tudo é ridículo. É um absurdo. Lançar acusações e difamações desse tipo. Alguma coisa deve ser feita, e esse tal de Owen, seja lá quem ele for... Emily Brent o interrompeu rispidamente. Sim, isso mesmo. Mas quem é ele? O juiz se interpôs. Falou com a autoridade de uma vida inteira passada nos tribunais. Isso é precisamente o que devemos investigar. Com muito cuidado. Em primeiro lugar, eu sugiro que leve a sua mulher para a cama, Rogers. E depois volte aqui. Oh, sim, senhor. O Dr. Armstrong se ofereceu. Eu o ajudarei, Rogers. Amparada pelos dois homens, a Sra. Rogers se levantou, cambaleando, e saiu tropegamente da sala. Assim que sumiram de vista, Tony Marston disse. Eu não sei quanto ao senhor, mas eu bem que apreciaria um drink. Eu concordo, disse Lombard. Tony disse. Bom, eu vou ver onde ficam as bebidas. Saiu da sala e voltou poucos minutos depois. Eu encontrei numa bandeja, pronto para ser trazido e servido. Serviu cuidadosamente o seu copo e os 2 minutos seguintes foram gastos na distribuição das bebidas. O general MacArthur se serviu de uísque puro e o juiz fez o mesmo. Todos ali sentiam a necessidade de um estimulante. Só Emily Brent pediu e obteve um copo de água. O Dr. Armstrong entrou de novo na sala. Ela está bem, eu dei a ela um sedativo. Ele informou. Mas o que é isso? São drinks? Eu aceito um. Bem que eu estou precisando.
alguns dos homens tornaram a encher o copo. Momentos depois, Rogers voltou à sala. O juiz Wargrave tomou para si o comando do processo, e a sala se transformou num tribunal improvisado. O juiz disse: "Pois muito bem, Rogers. Nós temos de examinar a fundo a questão. E quem é esse Sr. Owen?" Rogers o fitou com os olhos arregalados. "Pois é o dono deste lugar, senhor." "Bom, disso eu já estou bem informado. O que eu quero que você me diga é o que sabe a respeito deste homem." Rogers balançou a cabeça. "Bom, eu não posso dizer, senhor. Entenda que eu nunca o vi pessoalmente." Houve uma ligeira agitação pela sala. "Como é que é? Você nunca o viu? Mas e como assim? O que é que está querendo dizer com isso?" insistiu o general MacArthur. "Bom, estamos aqui há menos de uma semana, senhora, a minha mulher e eu. E nós fomos contratados por carta por meio de uma agência de empregos. A agência Regina de Plymouth." Blor fez um gesto afirmativo com a cabeça e voluntariamente acrescentou: "É uma firma antiga e tradicional." Wargrave perguntou: "Você ainda está com a carta?" "A carta nos contratando?" "Não, senhor, não, eu não aguardei." "Muito bem, continue a sua história. Segundo está dizendo, vocês foram contratados por carta." "Sim, senhor, e deveríamos chegar aqui em um determinado dia. Nós obedecemos. Tudo aqui estava em ordem, tinha um bom estoque de comida na despensa e tudo bem organizado. Só foi preciso espanar e coisas do tipo." "Certo, e depois?" "Nada, senhor. Nós recebemos ordens, novamente por carta, de preparar os quartos para receber os hóspedes e ontem veio pelo correio da tarde uma outra carta do Sr. Owen. Dizia que ele e a Sra. Owen se atrasariam, nos mandava fazer o melhor que pudéssemos e dava também instruções sobre o jantar, o café e o gramofone." "E esta carta certamente o senhor ainda tem, não?" perguntou o magistrado com veemência. "Sim, tenho, senhor. Aqui está." Ele a tirou do bolso e a entregou ao juiz. Sussurrou ele. "Tem o timbre do Hotel Ritz e foi escrita à máquina." Com um movimento rápido, Blor se postou ao lado do juiz. Ele pediu: "Bom, se o senhor me permite, eu vou dar uma olhada." E com um gesto brusco a arrancou das mãos do outro e correu os olhos por ela. "Máquina Coroneixo", ele murmurou. "E novinha em folha, sem defeitos. Papel ensaine, e o mais comum e o mais usado de todos. Por aqui não dá para descobrir nada. Pode ser que tenha impressões digitais, mas eu duvido." Wargrave o encarou com repentina atenção. Anthony Marston ficou de pé ao lado de Blor, lendo o papel por cima do ombro dele. Momentos depois ele comentou: "E ele tem um nome de batismo extravagante. Não tem? Ulrich Norman Owen. Nome difícil de dizer." Com um ligeiro sobressalto, o velho juiz disse: Ora, fico agradecido, Sr. Marston, porque o senhor chamou a minha atenção para um ponto curioso e sugestivo." Olhou ao redor da sala para os outros e, impelindo o pescoço para frente como uma tartaruga enraivecida, ele disse: "Muito bem. Eu creio que chegou a hora de compartilharmos tudo o que sabemos uns com os outros. Seria bom, eu acredito, que cada um de nós comunicasse todas as informações que possa ter a respeito do dono desta casa." Fez uma pausa e depois acrescentou: "Somos todos hóspedes dele. Acho que seria bastante útil se cada um de nós explicasse exatamente em que circunstância isso veio a acontecer." Depois de um breve instante de silêncio, Emily Brent falou com decisão: "Mas há alguma coisa de muito singular nisso tudo, porque eu recebi uma carta com uma assinatura que não era fácil de ler. O remetente se passava por uma mulher que eu encontrei numa certa casa de veraneio uns 2 ou 3 anos atrás. Eu supus que o nome fosse Olden ou Oliver,
Eu conheço uma senhora Oliver e também uma senhorita Oden, mas eu tenho total certeza de que eu jamais conheci ou fiz amizade com alguém chamado Owen. O juiz Wargrave perguntou. E ainda tem consigo esta carta, senhorita Brent? Oh, sim, eu vou buscá-la para o senhor. Saiu da sala e um pouco depois estava de volta com a carta. O juiz leu o papel e disse. Oh, sim, estou começando a entender. Senhorita Claythorne? Vera explicou as circunstâncias de sua contratação como secretária. O juiz deu continuidade ao interrogatório. Marston? Anthony contou sua história. Eu recebi um telegrama de um amigo meu, Badgay Berkeley. E o que me surpreendeu um pouco, eu confesso, porque eu imaginava que o malandro tivesse ido para a Noruega. E só dizia para eu dar um pulo aqui. Wargrave assentiu com a cabeça. Dr. Armstrong? Bom, eu fui chamado profissionalmente. Oh, sei. E não conhecia a família antes? Não, a carta mencionava um colega meu. O juiz decretou. Certo, sim, para dar verossimilhança. E esse colega, presumo, estava momentaneamente sem contato com o senhor? Bem, sim. Lombard, que tinha os olhos fixos em Blor, disse de súbito. Escutem, tem uma coisa que eu acabei de pensar que... O juiz ergueu a mão. Espere um minuto. Mas eu... Uma coisa de cada vez, Sr. Lombard. No momento, estamos investigando as razões do porquê acabamos todos reunidos aqui esta noite. General MacArthur? Como sempre, afagando seu bigode, o general balbuciou. Eu recebi uma carta desse sujeito Owen, mencionando velhos amigos meus que se encontrariam aqui, e pedia que eu desculpasse a informalidade do convite. Mas eu acho que eu não guardei a carta, infelizmente. Wargrave disse. Sr. Lombard? A mente de Lombard estava inquieta. Mas ele devia falar abertamente o que estava pensando, ou será que não? Tomou sua decisão. Bom, a mesma coisa, ele respondeu. Convite, menção de amigos comuns. E me deixei enganar e caí direitinho. E eu rasguei a carta. O juiz Wargrave voltou a sua atenção para o Sr. Blor. Afagou com o dedo indicador o lábio superior e falou num tom perigosamente polido. Acabamos de passar por uma experiência um tanto quanto perturbadora, senhores. Uma voz aparentemente desencarnada se dirigiu a cada um de nós pelo nome, proferindo certas acusações precisas contra todos nós. Daqui a pouco nós trataremos dessas acusações. No momento eu estou interessado num pequeno detalhe. Entre os nomes citados estava o de William Henry Blor. Só que até o momento onde sabemos, não há entre nós ninguém chamado Blor. O nome Davis não foi mencionado. Então, o que tem a dizer sobre isso, Sr. Davis? Amuado, o Sr. Blor respondeu. Parece que o meu segredo foi descoberto. Acho que é melhor admitir que meu nome não é Davis. O senhor é William Henry Blor? Isso mesmo. Bom, e eu quero acrescentar uma coisa, disse Lombard. O Sr. Blor não está aqui só, sob um nome falso. E como se isso não bastasse, eu notei esta noite que ele é um mentiroso de primeira. O senhor afirma ter vindo de Natal, na África do Sul. Bom, eu conheço a África do Sul e conheço Natal. E estou disposto a jurar que nunca na sua vida o senhor pôs os pés naquele país. Todos os olhos se voltaram para Blor. Olhos furiosos e desconfiados. Anthony Marston avançou um passo em direção a ele com os punhos cerrados. E agora, seu canalha? Tem alguma explicação? Blor atirou a cabeça para trás, deixando à mostra o seu queixo quadrado. Os senhores estão enganados a meu respeito. Eu tenho aqui as minhas credenciais, como podem ver. Sou ex-funcionário do Departamento de Investigação Criminal da Scotland Yard e tenho uma agência de investigações em Plymouth. E fui contratado para este trabalho. E por quem? Perguntou o juiz Wargrave. Por este tal Owen.
Ele me enviou um vale postal com uma generosa soma em dinheiro para as despesas e me deu instruções sobre o que ele queria que eu fizesse. Eu deveria me juntar ao grupo de convidados, disfarçado como um dos hóspedes. Recebi uma lista com o nome de todos os senhores e fui incumbido de vigiá-los. E ele deu alguma razão para isso? Blor respondeu em tom amargo. As joias da Sra. Owen. Mas que Sra. Owen que nada, eu nem acredito que ela exista. Novamente o indicador do juiz afagou o lábio, só que desta vez de maneira apreciativa. Suas conclusões, eu creio, são justificadas, ele disse. Pois muito bem. Ulrich Norman Owen. Na carta enviada para a Sra. Brent, embora a assinatura do sobrenome seja um simples rabisco, os nomes de batismo estão razoavelmente claros. Una Nancy. Em todo caso, notem, as iniciais são sempre as mesmas. Ulrich Norman Owen, Una Nancy Owen. Ou seja, sempre U-N Owen. Ou, com um pouco mais de imaginação, Unknown, que em inglês significa desconhecido. Vera soltou um gritinho de espanto. Mas isso é uma coisa fantástica e maluca. Com movimentos suaves da cabeça, o juiz concordou e, por fim, ele disse. Oh, sim. Não tenho a menor dúvida de que fomos convidados a esta casa por um louco. Provavelmente um homicida, lunático e perigoso. Capítulo 4. Houve um momento de silêncio. Um silêncio pétreo de consternação e de espanto. Depois, a voz miúda e clara do juiz assumiu o comando mais uma vez. Passaremos agora à etapa seguinte da nossa investigação. Porém, primeiro eu quero acrescentar à lista as minhas próprias credenciais. Tirou do bolso uma carta e a jogou sobre a mesa. Bom, isto pretendia se passar por uma correspondência de uma velha amiga minha, Lady Constance Cummington. E faz anos que eu não a vejo. Ela foi para o Oriente. E é exatamente o mesmo tipo de carta vaga e incoerente que ela costuma escrever. Na carta ela insiste que eu venha me encontrar com ela aqui, e também se refere ao casal de anfitriões nos termos mais vagos. É a mesma técnica, como podem observar. E eu só menciono esse fato porque está de acordo com as outras evidências. E tudo somado sugere um ponto interessante. Vejam bem, quem quer que tenha nos atraído para cá, conhece ou se deu ao trabalho de averiguar minuciosamente muita coisa a respeito de todos nós. Ele, seja quem for, sabe da minha amizade com Lady Constance e conhece muito bem o estilo epistolar dela. Sabe muita coisa sobre os colegas do Dr. Armstrong, incluindo o atual paradeiro deles. Sabe o apelido do amigo do Sr. Marston e o tipo de telegrama que ele costuma enviar. Sabe exatamente onde a senhorita Brent passou as férias há 2 anos. E o tipo de gente que ela encontrou por lá. Sabe tudo sobre os velhos amigos íntimos do General MacArthur. Depois de fazer uma pausa, o juiz disse: Ele sabe, como vocês veem, muita coisa. E com base nesse conhecimento, ele fez certas acusações muito definidas. Imediatamente, todos começaram a falar ao mesmo tempo, numa algazarra de vozes. O General MacArthur gritou: E isso é um monte de malditas mentiras. Tudo calúnias. Vera disse: Isso é perverso, é nojento. Com a voz rouca, Rogers disse: É uma mentira perniciosa. Nós nunca fizemos, nenhum de nós. Anthony Marston rosnou: Eu não sei qual que era a intenção desse maldito cretino. A mão erguida do juiz Redgrave acalmou a balbúrdia. Enquanto falava, ele ia escolhendo cuidadosamente as palavras.
Eu quero dizer uma coisa. O nosso amigo desconhecido me acusa do assassinato de um tal Edward Shetton. E eu me lembro de Shetton perfeitamente bem. Ele foi trazido ao meu tribunal para ser julgado em junho de 1930, sob a acusação de ter assassinado uma senhora idosa. Ele contou com uma defesa muito boa, e o seu desempenho causou uma boa impressão no júri lá do banco das testemunhas. Contudo, as provas mostravam claramente que ele era o culpado. E meu sumário de culpa foi feito de acordo com as evidências. E os jurados o declararam culpado. Concordei com o veredito e me decidi pela sentença de morte. A defesa recorreu, apresentando apelação, sob alegação de má orientação e conduta imprópria no julgamento. O recurso foi negado e então o homem foi devidamente executado. Eu quero declarar diante de todos os presentes que eu tenho a consciência absolutamente tranquila a respeito desse caso. Cumpri o meu dever e nada mais. Julguei e sentenciei um homicida corretamente condenado. Agora Armstrong estava se lembrando. O caso Shetton. O veredito tinha sido uma grande surpresa. Na época do julgamento, jantando uma certa noite num restaurante, ele tinha encontrado Matthews, o consultor da coroa. E Matthews estava confiante. Ele disse: não há dúvidas quanto ao veredito. A absolvição é praticamente certa. E depois Armstrong tinha ouvido comentários. O juiz estava inteiramente contra ele. Fez a cabeça dos jurados e o réu foi condenado. Só que tudo perfeitamente dentro da lei. O velho Wargrave conhecia a lei. Era quase como se o juiz tivesse um ódio pessoal contra o sujeito. Todas essas recordações passaram como um raio pela cabeça do médico. Só que antes que ele pudesse considerar o bom senso da pergunta, ele indagou impulsivamente. E o senhor chegou a conhecer minimamente Shetton? Antes do processo, eu quero dizer. Os olhos de réptil do magistrado se encontraram com os do médico. Numa voz clara e glacial, ele respondeu: Eu nada sabia de Shetton antes do caso. Armstrong disse para si mesmo: Esse sujeito está mentindo. Eu sei que está mentindo. Com a voz trêmula, Vera Claythorne falou: Eu gostaria de contar a todos a respeito dessa criança, Cyril Hamilton. Eu era sua governanta e o menino estava proibido de nadar até muito longe. Um dia, quando me distraí, ele se afastou. Nadei atrás dele, mas eu não pude chegar a tempo e foi horrível, mas não foi minha culpa. No inquérito, o juiz, inclusive, me isentou de qualquer responsabilidade e a mãe do menino foi tão bondosa. E se nem mesmo ela me culpou, por que alguém agora tem que dizer essas palavras terríveis? Não é justo. Não é justo. Ela não conseguia mais falar e desandou a chorar amargamente. O general MacArthur tentou consolá-la, dando palmadinhas no seu ombro e dizendo: Está tudo bem, minha querida, está tudo bem. É claro que não é verdade, esse sujeito é um louco, é um demente. Está com uma ideia fixa, tem um parafuso a menos, está todo atrapalhado e metendo os pés pelas mãos. Depois de se empertigar e endireitar os seus ombros, o general disse: Bom, o melhor a fazer é deixar esse tipo de coisa sem resposta nenhuma. Entretanto, eu sinto que eu devo dizer: não há nada de verdade. Não há um pingo de verdade no que ele disse sobre, por exemplo, o jovem Arthur Richmond. Richmond era um dos meus oficiais e eu o enviei numa missão de reconhecimento. E ele foi morto. Coisa natural em tempos de guerra. Eu quero dizer que eu estou muito ofendido. Insulto a honra da minha esposa. A melhor mulher do mundo, absolutamente. A esposa de César. O general MacArthur se sentou.
A mão trêmula acariciava o bigode. Tinha feito um tremendo esforço para falar. Foi a vez de Lombard tomar a palavra. Pela expressão zombeteira dos seus olhos, era como se ele estivesse se divertindo. Bom, e a respeito daqueles nativos? Sim, e o que é que tem a dizer sobre eles? Perguntou Marston. Philip Lombard abriu um sorrisinho malicioso. Bom, a história é completamente verdadeira. Eu os abandonei. Questão de autopreservação. Estávamos todos perdidos no mato. E eu e mais 2 outros sujeitos pegamos a comida toda que havia e demos no pé. O general MacArthur se intrometeu severamente. Então quer dizer que o senhor abandonou os seus homens à própria sorte? E deixou eles para morrer de fome? Eu receio que não tenha sido, assim, um gesto de muita pouca sahib, não é? Mas a autopreservação é a primeira obrigação de um homem. E como os senhores sabem, os nativos não se importam de morrer. Eles encaram essa questão de um jeito diferente dos europeus. Vera retirou as mãos do rosto e, encarando-o, ela disse: O senhor deixou que eles morressem? Lombard respondeu: Deixei que eles morressem. Os seus olhos maliciosos fitavam os olhos dela, horrorizados. Numa voz lenta e entregada, Anthony Marston disse: Eu estive pensando ainda agora. John e Lucy Combs. Deve ser um casal de crianças que eu atropelei perto de Cambridge. Vixe, foi um azar danado. O juiz Wargrave observou acidamente. Azar deles ou do senhor? Anthony respondeu. Bom, eu estava pensando. Meu, mas o senhor tem razão, é claro. Foi muito azar deles. Foi um acidente, obviamente. Os 2 saíram correndo de um chalé qualquer. Ixi, a minha carteira de habilitação ficou suspensa durante 1 ano. Um incômodo abominável. Colérico, o Dr. Armstrong comentou. Essa mania de dirigir correndo é errada. Completamente errada. Rapazes como o senhor são um perigo para a sociedade. Anthony deu de ombros e disse: A velocidade veio para ficar. As estradas inglesas é que são um horror, é claro. Não se consegue nem andar num ritmo decente. Olhou vagamente ao redor de si, procurando o seu copo. Ele o pegou sobre uma mesa e se serviu de mais uma dose de uísque com soda e arrematou sem sequer se virar. Bom, e de qualquer modo também a culpa não foi minha. Foi só um acidente. O criado Rogers tinha ficado o tempo todo umedecendo os lábios e torcendo as mãos. Numa voz baixa e respeitosa, ele perguntou: Posso dizer uma palavra, senhor? Vá em frente, Rogers. Autorizou Lombard. Rogers limpou a garganta e passou mais uma vez a língua pelos lábios secos. Bom, senhor, houve menção a mim e à senhora Rogers e à senhorita Brady. Não há nisso tudo uma só palavra de verdade, senhor. Minha mulher e eu estivemos, sim, com a senhorita Brady até sua morte. Era uma senhora de saúde muito frágil, senhor, e sempre esteve doente desde que começamos a trabalhar na casa dela. Houve uma tempestade, senhor, naquela noite. Na noite em que ela piorou de vez. O telefone estava mudo e não podíamos chamar o médico. Mas eu fui buscá-lo, senhor, a pé. Mas só que quando o doutor chegou lá era tarde demais. Tínhamos feito tudo o que era possível por ela, senhor. Éramos devotados a ela, isso sim. Qualquer pessoa vai dizer o mesmo. Ninguém nunca disse uma palavra contra nós. Nenhuma palavra. Lombard mirou direta e pensativamente o rosto do homem, que se contraía em tiques nervosos. Fitou os seus lábios secos, o pavor estampado em seus olhos, e se lembrou da bandeja de café se estatelando no chão. Ele pensou, mas sem dizer. É mesmo, é? Então Blor falou. Falou num tom ao mesmo tempo amigável e intimidador, típico de sua profissão. Mas vocês receberam o seu pé de meia com a morte dela, não foi? Roger se impertigou e respondeu rijamente. A senhorita Brady nos deixou um legado em reconhecimento aos nossos fiéis serviços. E por que não, eu me pergunto?
Lombard disse. E quanto ao senhor, Sr. Blore? O quê? O seu nome estava incluído na lista. O rosto de Blore ficou vermelho. Ah, London, o senhor quer dizer? Bom, isso daí foi quando assaltaram o Banco Comercial de Londres. O juiz Wargrave se remexeu. Ah, sim, eu me lembro. O caso não caiu nas minhas mãos, mas eu me lembro. London foi condenado por causa do depoimento do senhor, não é isso? O senhor foi o policial encarregado das investigações? Blore foi seco na sua resposta. Fui? Sim. Landor foi condenado à pena de trabalhos forçados perpétuos e morreu em Dartmoor 1 ano depois. Ele era um homem delicado. Ao que Blore disse. Aquele lá era um patife. Foi ele quem apagou o vigia noturno. As provas contra ele eram bem claras. Wargrave falou com a voz pausada. E o senhor foi elogiado, eu creio, pela habilidade e competência com que cuidou do caso. Uma expressão carrancuda perspassou o rosto de Blore. Consegui uma promoção. E acrescentou numa voz indistinta. Eu estava apenas cumprindo o meu dever. Lombard riu. Uma gargalhada repentina e grandiloquente. E depois ele disse. Bom, pelo visto somos todos cumpridores do dever e paladinos da lei por aqui. Com exceção de mim, é claro. E quanto ao senhor doutor, com o seu pequeno equívoco profissional, operação ilegal, não é? Emily Brent o encarou com visível e veemente aversão. Chegou a se afastar um pouco dele. O Dr. Armstrong, muito seguro de si, balançou a cabeça num gesto bem-humorado. Eu estou meio perdido porque eu não consigo entender o que é que está em jogo aqui, ele disse. O nome mencionado nada significou para mim. Como é que era mesmo? Cleese? Close? Realmente eu não me lembro de ter tido um paciente com esse nome. Ou de ter alguma relação com a morte de alguém. A coisa toda é um completo mistério para mim. Obviamente, já faz muito tempo e pode ter sido uma das minhas cirurgias no hospital. Muita gente só chega às mãos do médico quando já é tarde demais. E depois, quando o paciente morre, sempre colocam a culpa no cirurgião. E suspirou, balançando a cabeça. Só que em seu íntimo, ele pensava. Bêbado, isso sim. Bêbado e operei. Os nervos em frangalhos, as mãos tremendo. Eu a matei, sem a menor dúvida. Pobre diabo. Uma mulher de idade. E era um procedimento simples. Se eu estivesse sóbrio, a minha sorte foi haver lealdade na nossa profissão. Porque a irmã sabia, é claro. Mas ela calou a boca. Deus foi um choque para mim, que me fez parar e me emendar e refletir. Mas quem poderia saber disso depois de todos esses anos? O silêncio tomou conta da sala. Todos olhavam direta ou secretamente para Emily Brent. Passaram-se 1 ou 2 minutos antes que ela se desse conta da expectativa. Suas sobrancelhas se arquearam e se ergueram pela testa estreita. Estão esperando que eu diga alguma coisa? Eu não tenho nada a dizer. O juiz insistiu. Nada, senhorita Brent. Nada? E comprimiu os lábios com força, numa visível expressão de desagrado. O juiz acariciou o rosto e disse em um tom brando. A senhorita vai deixar para mais tarde a sua defesa? Brent respondeu com frieza. Está fora de cogitação me defender. Não faz sentido. Sempre agi de acordo com as determinações da minha consciência. Não tenho nada para reprovar na minha conduta. Uma sensação de insatisfação pairava no ar. Mas Emily Brent não era o tipo de pessoa que se deixava influenciar pela opinião pública. Alheia ao que os outros pensavam, ela permaneceu irredutível. O juiz pigarreou 1 ou 2 vezes e em seguida disse. O nosso inquérito acaba aqui. Mas e agora, Rogers, me diga, quem mais se encontra nesta ilha, além de nós, a sua esposa e você? Ninguém, senhor. Absolutamente ninguém. E você tem certeza disso?
Completa certeza, senhor. Wargrave continuou. Eu ainda não tenho uma ideia clara sobre o propósito do nosso desconhecido anfitrião em nos reunir aqui. Mas eu suponho que essa pessoa, seja lá quem for, não é sã do juízo na acepção comum e aceita da palavra. Talvez seja perigosa. Por isso, na minha opinião, eu creio que seria bom deixarmos este lugar o mais depressa possível. Sugiro que voltemos ainda hoje. Ao que Rogers informou. Bom, senhor, me desculpe, mas não há nenhum barco na ilha. O quê? Não há nenhum barco? Não, senhor. Mas então e como é que você se comunica com terra firme? Fred Narracote. Ele vem todas as manhãs, senhor. Ele traz o pão, o leite, a correspondência e recebe ordens. O juiz Wargrave disse. Bom, sendo assim, na minha opinião, seria bom partirmos todos amanhã pela manhã, assim que chegar a lancha de Narracote. Houve um coro de vozes favoráveis, e apenas uma contrária. Era a voz de Anthony Marston, que discordava da maioria. Bom, para mim isso parece falta de espírito esportivo, não? E além de ser pouco cavalheiresco. Antes de irmos embora, nós deveríamos primeiro desvendar o mistério. Esse troço é como uma história de detetive. Definitivamente sensacional e emocionante. O juiz respondeu acidamente. Na minha idade, eu não tenho o menor interesse por sensações e emoções, como diz o senhor. Sorrindo, Anthony falou. A vida dentro da lei é muito estreita e limitada. Sou totalmente a favor do crime. Um brinde à vida criminosa. Pegou o seu copo e bebeu tudo num só gole. Bebeu rápido demais, talvez. Ele se engasgou e se engasgou seriamente. O seu rosto se contorceu, ficou roxo. Ofegante, ele tentou desesperadamente respirar. Depois deslizou pela cadeira, deixando cair o copo das mãos. Capítulo 5. E aconteceu de uma maneira tão súbita e inesperada que todos ficaram estarrecidos, olhando estupidamente para o corpo estatelado no chão. Até que, sem perder mais um instante, o Dr. Armstrong se levantou de um salto e se aproximou da figura caída. Quando o médico levantou a cabeça perplexo, os seus olhos tinham uma expressão de espanto e confusão. Ele só conseguiu falar a muito custo, e num murmúrio quase inaudível e cheio de pavor. Meu Deus! Ele está morto. Os outros não compreenderam. Pelo menos não de imediato. Morto? Morto? Aquele jovem deus nórdico no auge da saúde e da força, fulminado num só instante? Rapazes saudáveis não morriam assim, se engasgando com uma dose de uísque com soda. Não conseguiam entender. O Dr. Armstrong perscrutava o rosto do morto. Farejou os seus lábios roxos e contorcidos, e depois pegou o copo em que Marston tinha bebido. Atônito, o general MacArthur perguntou. Morto? Quer dizer que o sujeito simplesmente se engasgou e caiu morto? O médico respondeu. Bom, o senhor pode chamar isso de engasgamento ou sufocação se quiser. Ele morreu de asfixia, disso não resta a menor dúvida. O médico agora estava cheirando o copo. Molhou o dedo na borra do fundo e com muita cautela encostou de leve o dedo na ponta da língua. A expressão do seu rosto se alterou. Enquanto isso, o general MacArthur disse. Pois eu nunca ouvi dizer que um homem pudesse morrer desse jeito assim, com um simples ataque de engasgo. Emily Brent anunciou com uma voz clara. Em meio à vida, já a morte nos envolve. O Dr. Armstrong se ergueu e falou bruscamente. Não, um homem não morre assim de um simples engasgamento. A morte de Marston foi o que podemos chamar de não natural. Quase sussurrando, Vera perguntou. Havia alguma coisa no uísque? Armstrong concordou com a cabeça. Sim, havia sim. Não sei exatamente o que é, mas tudo indica que seja um dos cianuretos. Não tem cheiro característico do ácido prússico ou do cianídrico.
Provavelmente é cianureto de potássio e age quase instantaneamente. O juiz perguntou rispidamente. Isso estava no copo dele? Sim. O médico caminhou a passos largos até a mesa onde estavam as bebidas. Tirou a tampa da garrafa de uísque, cheirou e depois a provou. Depois provou juntamente com a soda. Ele balançou a cabeça. Não tem nada aqui. Lombard disse. Então quer dizer que ele mesmo deve ter colocado a coisa no próprio copo? Armstrong meneou a cabeça de maneira afirmativa com uma expressão curiosamente insatisfeita. Parece que sim. Blore disse. Suicídio, hein? Isso é esquisito. Vera falou bem devagar. Mas ninguém pensaria que ele quisesse se matar. Tinha tanta vida. E estava se divertindo. Quando ele desceu de carro a colina esta tarde, parecia... eu não consigo explicar. Mas eles sabiam o que ela queria dizer. Anthony Marston, no auge do vigor da juventude e da virilidade, parecia um ser imortal. E agora ele estava ali, amontoado e quebrado, estatelado no chão. O Dr. Armstrong perguntou. Existe alguma outra possibilidade além de suicídio? Lentamente, todos balançaram a cabeça. Não podia haver outra explicação. As bebidas não tinham sido adulteradas. Todos tinham visto Anthony Marston andar até a mesa e se servir ele mesmo de uísque. Portanto, se havia cianureto na bebida, devia ter sido posto no copo pelo próprio Anthony. Mas e contudo, por que Anthony Marston cometeria suicídio? Com um ar pensativo, Blore disse. Pois é, sabe, doutor, isso não me parece certo. Eu não diria que o Sr. Marston fosse um cavalheiro do tipo suicida. Concordo, disse Armstrong. A coisa ficou como estava, porque o que mais havia a dizer? Juntos, Armstrong e Lombard tinham carregado o corpo inerte de Anthony Marston para o seu quarto. Colocaram o cadáver em cima da cama e o cobriram com um lençol. Quando desceram, os outros estavam reunidos em grupo, um tanto trêmulos e arrepiados, embora a noite não estivesse fria. Emily Brent propôs. Bom, é melhor irmos para a cama. Já está tarde. Já passava da meia-noite. A sugestão era sensata, mas mesmo assim todos hesitaram. Era como se, em busca de segurança, se agarrassem uns à companhia dos outros. O juiz sugeriu. Sim, nós devemos dormir um pouco. Rogers falou. Ainda não tirei a mesa, senhor, da sala de jantar. Lombard foi lacônico. Bom, de manhã você faz isso. Armstrong perguntou ao criado. E a sua mulher está bem? Eu vou ver, senhor. Saiu e voltou 1 ou 2 minutos depois. Está dormindo como a bela adormecida. Ótimo, disse o médico. Então não a perturbe. Não, senhor, pode deixar. Eu só vou dar uma arrumada nas coisas na sala de jantar e ver se está tudo bem trancado e depois vou me deitar. Rogers atravessou o salão e entrou na sala de jantar. Os outros subiram a escada numa vagarosa e relutante procissão. Se eles estivessem numa casa antiga, com o madeiramento rangendo, com sombras escuras e paredes revestidas de pesados lambris, talvez se pudesse dizer que o ambiente era lúgubre. Mas a casa era a essência da modernidade. Não havia recantos sombrios e nem painéis corrediços. O espaço era inundado de luz elétrica. Era tudo novo, limpo e brilhante. Não havia nada escondido naquela casa, nada oculto. Não havia ali nada que lembrasse remotamente uma atmosfera sinistra. De certa maneira, isso era o mais assustador de tudo. No topo da escada, os hóspedes trocaram cumprimentos de boa noite. Cada um se dirigiu para o próprio quarto, e todos, maquinalmente, quase sem ter consciência disso, trancaram as portas à chave. Ali no seu quarto agradável, pintado em tons suaves, o juiz Wargrave tirou sua roupa e se preparou para deitar.
Estava pensando em Edward Seton. Lembrava-se de Seton muito bem. O cabelo louro, os olhos azuis, o hábito de olhar as pessoas de frente com um cativante ar de franqueza. E graças a essa aparente sinceridade, ele tinha causado uma boa impressão nos jurados. O trabalho de Llewellyn, o promotor designado pela coroa, que tinha sido mal feito. Sua fala havia sido exageradamente fervorosa, ele tinha tentado provar demais. Por outro lado, a atuação de Matthews, o advogado de defesa, tinha sido muito boa. Ele demonstrou cabalmente os seus argumentos e os seus pontos de vista então foram convincentes. Os seus interrogatórios tinham sido letais. A maneira com que ele questionou seu cliente no banco das testemunhas foi magistral. E Seton tinha se saído muito bem na provação do interrogatório. Em nenhum momento ele se exaltou ou ficou excessivamente veemente. O júri tinha ficado impressionado. Talvez Matthews tenha pensado que a situação estava decidida a seu favor. Cuidadosamente, o juiz deu corda ao relógio e o colocou à cabeceira de sua cama. Lembrava-se exatamente da sensação de estar sentado lá, presidindo o tribunal, ouvindo, tomando notas e avaliando tudo, organizando cada vestígio, cada fiapo de provas contra o réu. Mas ele tinha gostado muito daquele caso. O discurso final de Matthews tinha sido de primeira classe. É verdade, Llewellyn falou depois, mas ele fracassou na tentativa de desfazer a boa impressão causada pelo advogado de defesa. E então veio o sumário de culpa do juiz. Cuidadosamente, o juiz Wargrave retirou sua dentadura e a colocou num copo com água. E nisso, os lábios enrugados desabaram boca dentro. Era agora a boca cruel e voraz, a boca de um predador. Fechando os olhos, o juiz sorriu para si mesmo. Tinha arruinado direitinho os planos de Seton. Tinha acabado com a vida dele. Com um resmungo ligeiramente reumático, ele subiu para a cama e apagou a luz. Lá embaixo, na sala de jantar, Rogers estava de pé e intrigado. Fitava com atenção aquelas figurinhas de porcelana no centro da mesa. Ele murmurou para si mesmo. Que coisa esquisita. Eu podia jurar que eram 10. O general MacArthur estava inquieto. Se revirava de um lado para o outro da cama. Não achava uma posição cômoda o bastante para se manter imóvel. Não conseguia pegar no sono. Mesmo naquela escuridão, ele continuava vendo o rosto de Arthur Richmond. Ele tinha gostado muito de Arthur. Mas que inferno, ele tinha uma enorme afeição por Arthur. E ficava satisfeito de ver que Leslie também simpatizava com ele. Leslie era tão caprichosa. Nossa, e para quantos e quantos bons sujeitos ela havia torcido o nariz, achando todos chatos e sem graça. Sem graça, sim. Exatamente com essas palavras. Mas ela não achava Arthur Richmond sem graça. Desde o começo, os dois haviam se dado muito bem. Conversavam sobre teatro, música, pintura. Leslie o provocava, o espicaçava, o fazia de bobo, o atormentava. E MacArthur ficava encantado com a ideia de que a esposa tinha um interesse perfeitamente maternal pelo rapaz. Bastante maternal, de fato. Como eu fui tolo de não me lembrar que Richmond tinha 28 anos e Leslie 29. Ele tinha amado Leslie. E ainda agora parecia vê-la, com o seu rosto em forma de coração, os seus olhos dançantes, de uma cor cinza e profunda, e a sua vasta cabeleira crespa e castanha. Lá na França, em meio a toda aquela situação infernal, ele se sentava e pensava nela. Tirava a fotografia do bolso superior da sua túnica. E foi assim que um dia ele descobriu. Tinha acontecido exatamente como esse tipo de coisa acontece nos livros. A carta no envelope errado. Ela tinha escrito para os dois e havia colocado a carta de Richmond
no envelope endereçado ao seu marido. Mesmo agora, tantos anos depois, ele ainda podia sentir o choque e a dor. Meu Deus, como aquilo doeu! E o caso já vinha sendo mantido há algum tempo. A carta deixava isso bem claro. Fins de semana. A última licença de Richmond. Leslie e Arthur. Maldito sujeito. Maldita carinha sorridente. E o seu caloroso e solícito sim, senhor. Mentiroso hipócrita. Ladrão da mulher dos outros. Aquele ódio assassino foi se acumulando lentamente. Ele tinha conseguido se comportar como sempre. E nada transpareceu em suas ações e suas palavras. Tentou manter com Richmond a mesma atitude habitual. E ele teve êxito? Bom, ele acreditava que sim. Richmond não tinha suspeitado de nada. Na guerra, os nervos dos homens estavam continuamente a ponto de explodir sob a pressão permanente. E as oscilações de humor eram facilmente explicadas. Em uma ou duas ocasiões, o jovem Armitage tinha olhado para ele com uma expressão curiosa. Era um menino ainda, mas era muito perspicaz o rapaz. Talvez Armitage tivesse adivinhado quando chegou a hora. Ele e MacArthur tinham enviado Richmond deliberadamente para a morte. Só um milagre poderia tê-lo trazido de volta ileso. Só que esse milagre não aconteceu. E sim, ele tinha enviado Richmond para a morte. E não se arrependia disso. Tinha sido bastante fácil. Erros eram cometidos o tempo todo. Oficiais eram desnecessariamente mandados para a morte em missões suicidas. Tudo ali era um pandemônio, confusão e pânico. Depois as pessoas poderiam dizer: ah, sim, o velho MacArthur se apavorou um pouco e cometeu alguns erros colossais. Sacrificou alguns dos seus melhores homens. Mas mais do que isso, ninguém poderia dizer. Mas o jovem Armitage era diferente. Ele havia olhado para seu comandante de um modo bem estranho. Talvez soubesse que Richmond estava sendo deliberadamente mandado para a morte. Mas depois da guerra, depois que a guerra terminou, será que Armitage tinha falado alguma coisa? Leslie não sabia de nada. É verdade, o general supunha que ela havia chorado a morte do seu amante, mas o seu pranto chegou ao fim quando o marido voltou para a Inglaterra. O general nunca disse a ela que tinha descoberto tudo. Continuaram juntos, mas só que, em certo sentido, ela já não dava a impressão de estar viva. E 3 ou 4 anos depois, ela teve pneumonia dupla e morreu. E isso tinha acontecido há muito tempo atrás. Uns 16 anos. E ele havia deixado o exército e tinha vindo morar em Devon. Comprou um tipo de casinha simples que ele sempre tinha desejado ter. Bons vizinhos, uma parte agradável do mundo. Havia animais para caçar e peixes para pescar. Ele ia à igreja aos domingos. Mas ele não ia no dia em que era lido o texto sobre a ocasião em que Davi ordena que Urias seja levado à linha de frente de batalha para morrer. Por algum motivo ele não podia ouvir esta passagem porque causava nele desconforto e uma sensação de mal-estar. Todos haviam se mostrado muito amigos. Pelo menos no início. Mais tarde ele começou a ser assolado pela inquietante suspeita de que as pessoas falavam dele pelas costas. Ou que olhavam para ele de um jeito diferente. Como se tivessem ouvido alguma coisa, algum boato mentiroso. Armitage? Será que Armitage tinha falado? Depois disso ele começou a evitar as pessoas. Se retraiu, começou a ficar em casa. É desagradável se sentir alvo de comentários e fofocas. E tudo isso havia acontecido há tanto tempo atrás. E tão sem sentido, tão fora de propósito agora. Leslie havia desaparecido na distância, desvanecido no passado. Arthur Richmond também. Nada do que tinha acontecido parecia ter importância agora. Entretanto, por causa disso, a sua vida era solitária. Ele havia se afastado do convívio dos seus velhos amigos do exército. Mas
Se Armitage tinha falado alguma coisa, eles deviam saber de tudo. E agora, nesta noite, uma voz misteriosa havia proclamado aos 4 ventos o seu segredo tão cuidadosamente escondido. E será que ele enfrentou a situação como deveria? Tinha agido com firmeza e altivez? Será que a sua reação teria denunciado os sentimentos certos? De indignação, de nojo, porém nenhum traço de culpa, nenhum transtorno. Difícil dizer. Mas seguramente ninguém podia ter levado a sério a acusação. Junto com ela foi proferida uma avalanche de outras bobagens, igualmente forçadas e absurdas. Aquela moça encantadora. A voz a acusou de ter afogado uma criança. Mas que idiotice! Coisa de algum maluco lançando calúnias a esmo. Mas Emily Brent também. Na verdade, ela era sobrinha do velho Tom Brent do regimento. A voz tinha culpado ela de assassinato. Qualquer pessoa podia ver de olhos fechados que a mulher era uma religiosa e tanto como uma beata, do tipo que é unha e carne com os vigários. Maldito negócio esquisito. Uma maluquice nada mais. Nada mais e nada menos do que uma maluquice. Desde que haviam chegado ali. E quando que foi isso? Ora, que maldição! Tinha sido naquela mesma tarde. Mas parecia ter sido há muito tempo mais. Ele pensou com seus botões. Eu fico me perguntando, quando é que nós vamos conseguir ir embora desse lugar? Amanhã, é claro, quando a lancha vier de terra firme. Engraçado, mas precisamente nesse instante ele não sentia grande vontade de sair da ilha, de voltar para a terra firme, de voltar para sua casinha, para encarar novamente todos os seus problemas, preocupações e ansiedades. Pela porta aberta, ele podia ouvir as ondas batendo nos rochedos. Agora o som era um pouco mais alto do que no início da noite. O vento também começava a soprar mais forte. E ele pensou: que som sereno, que lugar tranquilo. E pensou também: sabe que a melhor coisa de uma ilha é que, uma vez nela, não se pode ir mais longe. É o fim das coisas. Subitamente o general compreendeu que não queria mais ir embora da ilha. Deitada na cama, Vera Claythorne estava de olhos bem abertos, olhando para o teto. A luz da sua mesinha de cabeceira estava acesa. Ela tinha medo do escuro. Estava pensando: ai, Hugo, por que eu sinto você tão perto de mim esta noite? Em algum lugar bem perto. Mas onde ele estará de verdade? Eu não sei, eu nunca vou saber. Ele simplesmente foi embora para longe. Sumiu da minha vida. Não adiantava nada tentar não pensar em Hugo. Ele estava ali junto dela. Ela tinha que pensar nele, que lembrar dele. A cornoalha, os rochedos escuros, a areia amarela e macia. A senhora Hamilton, corpulenta e bem-humorada. Cyril sempre choramingando um pouco, puxando a sua mão. Eu quero nadar até o rochedo, senhorita Claythorne. Por que eu não posso nadar até o rochedo? Ela olhava para cima e encontrava os olhos de Hugo a observá-la. Lembrava das noites depois de pôr Cyril na cama. Vamos sair para dar um passeio, senhorita Claythorne? Eu acho que eu vou sim. A decorosa caminhada pela praia, o luar, o suave ar do Atlântico. E depois Hugo, os braços de Hugo que a envolviam. Eu amo você. Eu amo você. Você sabe que eu amo você, Vera. Sim, ela sabia. Ou achava que sabia. Eu não posso pedir você em casamento. Eu não tenho um centavo. Mal consigo me manter. O que é engraçado, sabe? Porque uma vez, no espaço de 3 meses, eu tive a chance de ficar rico. Cyril só nasceu 3 meses depois que Maurice morreu. Se tivesse nascido uma menina... Se a criança fosse uma menina, Hugo teria herdado tudo. Ele tinha ficado decepcionado e admitia isso. Eu não tinha depositado muita esperança nisso, é claro, mas
Eu fiquei um pouco abalado. Bom, mas sorte é sorte. E Cyril é um menino ótimo. Eu sou completamente doido por ele. E o menino também gostava dele. Estava sempre pronto para participar dos jogos e brincadeiras ou divertir o seu pequeno sobrinho. Na natureza de Hugo não havia lugar para o rancor. E, a bem da verdade, a saúde de Cyril não era muito boa. Um menino frágil e sem vigor. O tipo de criança que talvez não chegasse a crescer. E então? Senhorita Clayton, por que eu não posso nadar até o rochedo? Ai, mas que insistência irritante, que choradeira repetitiva. Porque é longe demais, Cyril. Mas, senhorita Clayton... Vera se levantou, foi até a penteadeira e engoliu 3 aspirinas. Depois ela pensou. Eu gostaria de ter um bom remédio para dormir. Um sonífero de verdade. Depois ela refletiu. Se eu fosse acabar com a minha própria vida, eu tomaria uma overdose de comprimidos de Veronal, ou algo semelhante, mas não cianureto. Ao se lembrar do rosto arroxeado e convulso de Anthony Marston, ela teve um arrepio. Ao passar diante da cornija da lareira, olhou para aquele péssimo poemeto emoldurado. 10 soldadinhos saem para jantar. A fome os move. Um deles se engasgou. E então sobraram 9. Ela pensou. Ai, que horrível, é exatamente como nós aqui esta noite. Por que motivo Anthony Marston desejaria morrer? Ela não queria morrer. Não podia conceber a ideia de querer morrer. A morte era para as outras pessoas.